Gênesis 21. Tem gente que está impaciente, tem gente que já está roendo as unhas, tem gente que arranca o cabelo. Calma aí. Entre a promessa e o cumprimento existe um tempo. Esse tempo Deus vai mexer, vai tratar você. Alô? Alô? Mas pastor, tem que ser rápido da sua forma. Agora a forma de Deus é um processo. Aleluia. Quem achou Gênesis 21? E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha. Diga para o seu vizinho, vai acontecer também assim. Diga, tudo que o Senhor falou, Ele vai fazer. Versículo 2: e concebeu Sara e deu a Abrão um filho na sua, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Alô, tem um tempo determinado aí. Alô. Versículo 3: e chamou Abrão o nome de seu filho Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abrão da idade de 100. Diga assim, 75. Para 100, quanto? Meu Deus, esperou mais do que José. Alô? Diga assim, e Abraão, entre a promessa e o cumprimento, foi tratado. Você sabe que Abraão mentiu, que Abraão deitou-se com a empregada. Deus não mandou nada disso, fez um rolo danado. Toma cuidado nesse tempo de teste para você não complicar mais as coisas. Mas Deus vai usar esse tempo para te curar, te tratar, te levantar, te capacitar, te fortificar. Para você, quando receber a promessa, você vai dizer: louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Levanta suas mãos, porque eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Aleluia. Não importa quanto tempo você tem que esperar, mas o tempo é de Deus, e tudo que Deus falou vai acontecer no tempo determinado. Se não chegou, é porque Deus está te tratando, meu camarada. Se não chegou, é porque Deus está te tratando, minha irmã. Porque quando Ele promete, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Bendito é o nome do Senhor. Um minuto de glória aqui esta noite para Jesus. Diga, existe um tempo determinado. Vamos agora em Josué capítulo 14, rapidamente. Vamos ver se você é bom de Bíblia. Eu estou dando a base para a gente pregar esta noite. Josué capítulo 14. Você vai aprender a esperar no Senhor a partir de hoje. Não adianta você ficar se matando. Tem gente que está se acabando. Eu passando essa luta aí que eu estou passando, não estava conseguindo dormir, muita luta. E Deus falou comigo muito forte por esses dias. Deus falou no meu coração: não temas. Não temas. E a partir daí, eu estou dormindo até demais. Eu estou dormindo até demais. Porque a gente precisa esperar no Senhor. Não vai adiantar você ficar se matando, se destruindo. Espera no Senhor. Existe um tempo determinado. Quantos estão me ouvindo aqui? Redobra a sua atenção. Algo sobrenatural vai acontecer aqui hoje. Josué capítulo 14, versículo de número 6, quem achou? Josué capítulo 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné,
o querezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Aleluia. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiam comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em... Diga assim: o segredo é perseverar em seguir o Senhor. Versículo 9: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 10: e agora eis que o Senhor me conservou em, como disseste, 45 anos, como disseste, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Versículo 11 para fechar: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois aquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidade ali, porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Diga assim: ele esperou 45 anos, mais do que José, mais do que Abraão. Diga assim: mas Deus conservou com saúde, com vigor, e cumpriu a promessa. Aleluia. Levanta suas mãos com gentileza. Calebe, ele não desistiu, ele esperou com paciência no Senhor. 45 anos. Quantos estão me ouvindo aqui? Levanta suas mãos, por favor. Há uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Você chegou na igreja agora, já quer sair, já quer abandonar a igreja? Calma aí, rapaz. Não é assim não. Espera com paciência no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Homens de Deus esperaram tempos, tempos terríveis aqui, mas Deus estava trabalhando na vida deles. Aleluia. Calebe disse: olha, eu recebi a promessa com 40 anos, mas hoje eu estou com 85 anos, mas estou cheio da unção, estou cheio de autoridade, estou forte, porque quando Deus promete, sabe o que acontece? Deus te guarda, Deus te protege, Deus te livra, porque Ele fez a promessa, e Ele vai cumprir a promessa no tempo determinado. Eu quero saber se nessa igreja tem alguém que está debaixo de alguma promessa. Se tem alguém que está debaixo de promessa, joga a mão para cima e vai dando glória. Espera, espera, espera. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. Mas pastor, eu fico preocupado em esperar tanto tempo. Eu sou uma moça, Deus me fez promessa com 20 anos, eu estou com 40. Meu Deus, vou ficar para titi. Ai, Jesus, a ruga está vindo, pé de galinha, a menopausa. Calma aí. Se Deus te fez promessa, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar vigor físico, Ele vai rejuvenescer você, e você